Bom dia, queridos, graça e paz, que esse dia seja um dia muito abençoado, que hoje você possa prosperar, que hoje você possa crescer, que hoje você possa experimentar as bênçãos do Senhor na sua vida, que hoje você possa estar mais próximo do teu Deus e deixar para trás as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para a plena soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, prosseguindo para esse alvo que é Cristo Jesus. E eu quero falar algo muito importante contigo nessa manhã, porque nós vivemos num mundo que tudo parece ter um preço, onde precisamos merecer, conquistar, precisamos provar, não é verdade? Agora Deus nos oferece algo que nós não podemos comprar, que é a sua graça. E hoje eu quero falar contigo sobre a salvação e o amor de Deus. Do que depende isso? Depende daquilo que nós fazemos, Jesus não fez, ou depende só do que Jesus fez? Qual é a medida de tudo isso? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a graça de Deus que se manifestou através de Jesus. Será que há uma parte que cabe a nós? Nós vamos agora entender tudo isso juntos em nome de Jesus. Mas antes, escreva nos comentários: a graça de Deus me alcançou. Novamente, a graça de Deus me alcançou. E já deixa o teu like aí, para que o YouTube nos ajude a entregar essa verdade preciosa para mais pessoas. Amados, o apóstolo Paulo nos traz uma clareza profunda sobre esse assunto na sua carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8 e também o 9. Ele nos ensina o seguinte sobre graça: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, a graça de Deus, ela é algo poderoso, porque uma das definições da graça de Deus é o próprio perdão. Havia um escrito de dívida contra nós que nós não demos conta. Por isso que a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por quê? Pela lei. A lei nos condenava porque nós não conseguimos obedecer completamente tudo que estava ali. Então, era muito difícil ser salvo pela lei. E aí a graça do Senhor Jesus vem e nos cobre em toda a parte que nós não demos conta. Por isso somos salvos por essa graça. A graça não é obra de homens, ninguém é salvo por obras. A graça, ela não funciona assim para que ninguém se glorie. Agora a pergunta que fica: Deus enviou Jesus, seu único filho, para nos salvar, e ele estendeu esse perdão, essa graça sobre nós. Agora, há alguma parte que nos cabe? Será que, embora seja dom de Deus, né? Ou seja, é algo espiritual, é algo que vem da parte do Senhor, não vem de nós mesmos, mas será que há alguma parte que nos cabe? E ele diz aqui no texto claramente: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Opa, então tem algo em nós que viabiliza a nossa entrada nessa graça. Ou seja, eu me coloco debaixo dessa graça por fé, porque se eu não tiver fé, eu fico apartado da graça. Então, é através da fé em Cristo Jesus. Por isso a palavra diz em João 1,12 que todos aqueles quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então, se uma pessoa não crê, ela também não recebe. E se ela não recebe, ela não se torna filho. E se ela não se torna filho, ela não está debaixo dessa graça salvadora, libertadora. Então, pela graça nós somos salvos, mas essa graça, ela é viabilizada na minha e na tua vida por fé. Então, qual é a nossa parte? É crer em Jesus. Ninguém vai se colocar
colocar debaixo dos benefícios dessa graça se não crer em Jesus, se não receber Jesus na sua vida e não torná-lo Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Nós vivemos hoje numa cultura de meritocracia, onde tudo se conquista por esforço, né? Quanto mais eu faço, mais eu vou ter. Ou alguns até dizem assim, eu vou fazer muitas coisas para ser alguém na vida. Só que o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, ele funciona com outro princípio, que é essa graça. Isso significa que nós não temos essa graça por mérito nosso. Então, nós não merecemos ser amados, nós não merecemos ser perdoados e muito menos salvos. Agora, Deus nos dá esse presente gratuito. Ele nos dá esse presente poderoso, dado por amor em nossas vidas, que é Cristo. Agora, se nós vamos receber o presente, aí é outra coisa, né? Então, quando nós entendemos isso, somos libertos da culpa, né? Da cobrança, da comparação, porque entendemos o poder de Deus agindo em nosso favor. E quando eu falo se nós vamos receber o presente, vamos comparar assim, por exemplo, alguém chega para você e diz assim, olha fulano, eu tenho aqui um presente para você, tenho aqui um relógio de ouro, por exemplo. Essa é a graça, é entrega, ó, eu vou te dar esse relógio de ouro, é gratuito, pode levar. Agora a pessoa, se ela pensa assim, olha, eu não quero ter um relógio de ouro, eu não vou levar e não quero, tenho raiva de quem tem. Será que ela recebeu? Não, então ela não terá um relógio de ouro. Então, essa graça que nos salva, ela é entregue a nós, ela é disponibilizada, mas tem pessoas que não recebem. Tem pessoas que não recebem Jesus. E como vão receber a graça de Cristo se não recebem nem a Cristo? Então, a parte do homem é justamente crer em Jesus. Pela fé, a graça é viabilizada pela fé em nossas vidas. Cremos em Jesus, recebemos Jesus e entramos nessa graça que nos ensina a viver. É uma graça poderosa, uma graça que vai mudar a tua história, que tem mudado a história de muitas pessoas. E ela é dom gratuito, mas você precisa receber na sua vida ela. Em nome de Jesus, faça isso mesmo, em nome de Jesus. Pai querido, abre os nossos olhos para compreendermos o que é a tua graça, que ela entre no nosso coração hoje e transforme profundamente, que nós possamos receber Jesus de fato em nossas vidas, não como uma teoria, mas alguém que habita em nós através do Espírito Santo e que tem um tempo de vida abundante, tem um novo ciclo para nós. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça que nos salva, que pelo teu amor sobre nós, te agradecemos por tudo que o Senhor tem derramado sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que acreditam que precisam fazer muitas coisas para agradar a Deus. Isso não está errado, mas muitas vezes tem pessoas que fazem isso por medo de serem rejeitadas. São pessoas que vivem presas em rituais religiosos, vivem presas à culpa, ao medo. E quando essas pessoas conseguem compreender essa verdade que está aqui em Efésios, elas passam por uma verdadeira libertação nas suas vidas. Porque sim, nós temos que agradar a Deus, mas nós servimos a Deus não por medo, mas por amor, por alegria, e não por temor de, se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Não é assim que funciona, ou não é assim que deveria ser, né? Eu creio que muita gente ainda está preso a essa casca religiosa de ameaçador. É um Deus que ameaça, né? Se você não fizer assim, você já está ferrado. E não é isso. Nós temos que fazer o certo pelo motivo certo. E o motivo que nós devemos servir a Deus é porque amamos, porque reconhecemos que Ele é o Messias, o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido, porque recebemos Ele em nosso coração e decidimos entregar completamente as nossas vidas. Então agora não nos pertencemos mais, pertencemos a Ele, e por isso nos colocamos debaixo dessa graça que nos ensina a viver e não vivemos oprimidos pelo medo de coisas que
que talvez um sistema religioso tenha incutido em nossas mentes. Então, receba aí libertação na sua mente. Faça o certo, mas faça pelo motivo certo. Então, eu quero te passar aqui 3 atitudes para você viver debaixo da graça de Deus. A primeira atitude é: pare de tentar merecer o amor de Deus. Coloque isso na sua cabeça, você já é amado, porque em Deus não é porque você merece. De fato nós não merecemos, mas nós somos amados porque em Deus isso faz parte da identidade do Senhor. Deus é amor. Então não é pelo que nós fazemos que Ele vai nos amar mais ou menos. Ele nos ama porque Ele é amor, faz parte da identidade dele. Então, uma outra atitude aqui: receba o presente da salvação com gratidão. Não tente pagar por medo de não ser salvo, né? Tentando pagar aquilo que foi te entregue gratuitamente. Não tente fazer isso, pelo contrário, receba com gratidão. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. De fato, eu não mereço. De fato, eu não mereço. Eu mereço aquela cruz era para mim, aquele descrito de dívida era para mim, mas o Senhor, por amor, enviou seu próprio Filho. Então, eu recebo com gratidão essa graça. E a terceira atitude que você deve ter diante disso: viva a vida cristã com leveza e alegria. A graça, ela não te liberta apenas do pecado, mas também do peso da religiosidade. Então, viver essa vida cristã com leveza, com alegria, significa que você fará coisas por amor. Nós devemos fazer as coisas para o reino com amor. Não tente fazer por medo, por peso da religião, por imposição. Não, faça por amor. Faça o certo pelo motivo certo, em nome de Jesus, porque as obras não vão te salvar, mas as obras também têm uma função. Que função é? Manifestar obras que glorificam o nome do Pai. Elas glorificam o nome do Pai. Essa é a função das obras em nossas vidas, e elas são muito boas, mas elas não são para pagar algo que já foi pago. Ok? Então, as obras não vão te salvar, mas as obras vão demonstrar que você tem fé, porque a fé sem obras é morta, e você também, através das obras, vai glorificar o nome do Pai. Então, liberte-se de qualquer sistema religioso que te impõe obras, ameaçando que você perder salvação, ameaçando que o amor de Deus não vai te alcançar. Liberte-se disso em nome de Jesus. Isso é uma tremenda mentira do diabo. O Senhor já nos ama e não tem nada que nós possamos fazer para mudar isso. Amém, queridos? Então, queridos, eu quero te desafiar agora a escrever aqui nos comentários: eu vivo pela graça. Declare isso com fé nos comentários. Eu vivo pela graça. E cada vez que você se sentir cobrado por alguma ameaça religiosa, diga para você mesmo: eu vivo pela graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque não precisamos pagar pelo teu amor. Aliás, nós nem poderíamos pagar pelo teu amor. Mas hoje, Senhor, declaramos isso, que recebemos com gratidão esse presente, esse dom que é de Deus. Pai, nós lançamos fora todo o peso, toda a culpa, toda a religiosidade em nome de Jesus. Que nós possamos viver a nossa vida espiritual com leveza, alegria, com gratidão, reconhecendo que tudo vem de Ti, que tudo é por Ti e para Ti, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Senhor, nos ajuda a caminhar confiando mais no que Jesus fez do que nós conseguimos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e todo aquele que está ouvindo essa palavra, que receba um renovo de fé no seu coração, que receba o avivamento no seu coração, que a chama do Espírito Santo acenda no seu coração nesse dia e você possa se libertar de toda a religiosidade, de toda a culpa, de todo medo. Isso não significa que você não vai levar a sério o reino, pelo contrário, as tuas ações serão por amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Uma última coisa que eu quero falar para você ainda:
para exemplificar um pouco mais essa questão da graça e de fazer as coisas por amor, por exemplo, a religião pode te dizer o seguinte: você tem que orar e ler a Bíblia todos os dias. A religião também fala coisas certas, mas se você fizer isso por medo de não ir para o céu, por exemplo, de não ser salvo, né? Você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Agora, se você estiver todos os dias na presença de Deus, porque você ama o seu Pai, você também está fazendo a coisa certa, mas também pelo motivo certo. Queridos, muito obrigado pela tua participação aqui. Se você foi abençoado por essa palavra, eu quero pedir que você já deixe o like no vídeo, que você se inscreva no canal se é novo por aqui, ativando as notificações, e encaminhe esse vídeo para algumas pessoas que precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero te lembrar também que amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente, oração da manhã, e nós conversaremos um pouco sobre o mandamento que Jesus nos deixou, que é o mandamento do batismo. Isso é tão importante para nós como cristãos entendermos o que Jesus quis dizer com isso, né? Então eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muito a tua vida. O batismo é um sinal de uma nova vida com Cristo, e eu tenho certeza que isso vai ser tremenda revelação para o teu coração. Também quero te lembrar que hoje à noite, 18 horas, estaremos aqui ministrando uma palavra de salmos. Os salmos são cânticos, são poesias, são hinos de louvor a Deus que edificam o nosso espírito e nos trazem muita paz. Então, hoje à noite, não deixe de estar conosco, nós vamos estar ministrando uma palavra novamente e orando pela tua vida. Que Deus te abençoe, um dia poderoso na presença do nosso Pai. Um forte abraço, Shalom.